Hebron a Ramala, palestinos foram às ruas mostrar indignação contra o movimento unilateral dos Estados Unidos ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a cidade que, de acordo com a ONU, deveria ser dividida entre os dois povos. Em Gaza, os extremistas do Hamas convocaram os palestinos a uma nova revolta violenta, querendo começar o que chamaram de terceira intifada. Na Cisjordânia, o mais moderado Mahmoud Abbas disse que a atitude de Trump é uma destruição deliberada de todos os esforços de paz e que os Estados Unidos estão recompensando Israel por descumprir acordos internacionais, incentivando a política de ocupação, assentamento, apartheid e limpeza étnica. De acordo com a ONU, a parte ocidental de Jerusalém seria de Israel e a parte oriental da Palestina. Mas as forças armadas israelenses ocupam a cidade inteira, impondo a lei de Israel aos palestinos de Jerusalém. Israel foi pouco a pouco criando bairros judeus em áreas que deveriam ser palestinas. E a parte oriental da cidade é hoje uma enorme colcha de retalhos. Teoricamente, as palavras de Trump não teriam nenhuma consequência imediata. Desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Jerusalém já é de fato a capital de Israel. Os americanos já têm um enorme consulado na cidade e a embaixada ainda vai demorar meses ou anos para se mudar de Tel Aviv. Mas a declaração do presidente americano, a primeira de um chefe de Estado reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, significa que os palestinos dificilmente terão sua própria capital e poderão ser obrigados a aceitar serem minoria num país alheio, abandonando de vez a ideia de dois povos e dois estados, num cenário em que ninguém se submeteria às ordens dos vizinhos. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse que está negociando com outros países para que também reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Mas uma grande parte do mundo já se manifestou contra. A União Europeia, em bloco, condenou a decisão. A primeira-ministra Angela Merkel resumiu o sentimento europeu. Não apoia a posição de Trump, pois o status de Jerusalém deve ser resolvido numa solução maior, envolvendo dois estados. A China defendeu o direito dos palestinos à parte oriental de Jerusalém, respeitando as fronteiras que havia antes de 1967. Os países muçulmanos se uniram, dos Emirados à Malásia, da Jordânia à Turquia, até mesmo inimigos como Irã e Arábia Saudita ficaram todos do mesmo lado, exigindo que os Estados Unidos voltem atrás da decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A questão palestina parecia esquecida do mundo desde que a guerra da Síria causou problemas muito maiores no Oriente Médio, mas agora ressurge com força. O famoso processo de paz entre israelenses e palestinos, que teve seu auge quase 2 décadas atrás com o Acordo de Oslo, tinha sido deixado de lado pelos Estados Unidos depois do fracasso de Barack Obama e de seu enviado John Kerry. Como disse um analista político israelense, Donald Trump não matou o processo de paz, apenas confirmou sua morte.